Hoje você vai aprender a maneira mais fácil e eficiente de construir formulários no React Native, seja ele um formulário simples ou um formulário complexo com diversos campos e validações. E para isso, a gente vai utilizar duas bibliotecas. A primeira delas é a React Rook Form, que vai ajudar a gente com o estado do formulário, e a segunda biblioteca é a Zod, que vai ajudar a gente com o esquema, ou seja, o formato do nosso formulário. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar essas bibliotecas. Então nós vamos instalar a React Rook Form, vamos instalar a biblioteca Zod e também a gente precisa instalar uma biblioteca chamada @hookform-resolver, que é a biblioteca que vai ajudar a gente a conectar essas duas e montar o nosso formulário. E a primeira coisa que a gente vai fazer, ao invés de sair codificando o formulário, é a gente vai criar um novo arquivo separado. Eu vou chamar esse arquivo pelo nome do meu formulário, no caso é o signup.schema. E esse schema, ele nada mais é do que o formato que o nosso formulário vai ter e as propriedades desse formulário, como por exemplo as validações e também mensagens de erro. Então eu vou importar esse objeto chamado Z da biblioteca Zod e eu vou criar uma constante chamada signup_schema. E com esse Z eu vou definir, eu vou chamar essa função objeto, e dentro desse objeto eu vou definir os campos do meu formulário. Então a gente tem um formulário que tem um nome completo, o e-mail, a senha e uma confirmação de senha. Então é justamente esses campos que a gente vai definir. O primeiro valor que eu vou definir eu vou chamar de full name e eu vou dizer que esse meu full name ele é uma string e ele é um campo obrigatório. Então eu vou passar uma mensagem dizendo que é um campo obrigatório. Eu posso adicionar também uma validação extra para, por exemplo, evitar que o usuário digite só 1 ou 2 caracteres, porque isso provavelmente vai ser um erro. Então eu posso adicionar algo como, por exemplo, eu quero dizer que o meu campo ele tem que ter pelo menos 5 caracteres. Então, caso ele não tenha 5 caracteres, eu vou passar uma mensagem de erro. Nesse caso, a mensagem vai ser nome muito curto. O segundo campo do formulário será o campo de e-mail. E o campo de e-mail, ele é bem parecido, tá? A gente vai começar dizendo que ele é uma string e a gente também pode colocar, vou até copiar a mensagem de campo obrigatório, só que o Zod ele já fornece para mim uma função especial que já me ajuda a validar se é um e-mail válido ou não. Então não preciso, por exemplo, ficar adicionando uma expressão regular ou algo desse tipo. Isso já está incluído dentro da biblioteca Zod, E no caso, se o formato não estiver correto, a minha mensagem de erro vai ser e-mail inválido. O próximo campo vai ser o meu campo de password, que vai ser a minha senha, e a gente pode colocá-lo também como string, também como campo obrigatório. E no caso da minha senha, eu vou colocar um mínimo de 6 caracteres. Vou botar senha muito curta. E o meu próximo campo vai ser o campo de confirmação da minha senha. Então eu posso, inclusive, duplicar esse valor. E no caso, eu vou só chamar de confirm password. E agora eu tenho o formato do meu formulário. Só que quando a gente adiciona esse campo extra para confirmar a senha, a gente faz isso para que o usuário ele não digite uma senha errada. Então a gente precisa de alguma forma fazer com que essas duas senhas sejam iguais, e se elas não forem iguais, eu tenho que ter um erro. Então quando a gente quer uma validação que ela envolve mais de um campo dentro do nosso formulário, a gente vai fazer o seguinte: depois que a gente criou esse objeto, esse objeto que vai ser o esquema, o formato do nosso formulário, eu posso chamar uma função que eu vou chamar de refine. Essa função refine, ela permite que eu adicione validações extras justamente utilizando múltiplas propriedades, múltiplos campos do meu formulário. Então essa função refine, ela aceita uma função que aceita os campos do formulário e eu passo a validação que eu quero. Nesse caso, eu quero validar que o meu password, o valor do meu password, ele tem que ser igual o valor do meu confirm password. E se isso não for verdade, eu vou passar uma mensagem de erro. Nesse caso, eu vou botar senhas devem ser iguais. Só que essa é uma validação que ela é feita fora de um campo específico. Então, quando eu estiver definindo essa validação que ela acontece utilizando diversos campos, eu tenho que definir em qual campo essa mensagem de erro vai aparecer. Então, no caso, a gente vai passar essa propriedade path e eu vou dizer que essa mensagem de erro ela vai aparecer no meu campo confirm password. Então, toda vez que o Zod validar, fazer essa validação e tiver um erro, ele vai colocar essa mensagem de erro lá no meu campo confirm password. E
E outra coisa que é bastante importante, muito útil quando a gente fala de esquema e de validação, é que o nosso formulário, ele acaba, né, sendo um tipo, ou seja, esses campos, full name, e-mail, password, a gente quer reutilizar esses valores, né, esse formato em algum lugar. Então, geralmente, a gente já cria o nosso esquema e a gente exporta o tipo do nosso esquema. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar uma função do Zod chamada infer, né, de inferência, e eu vou passar, né, dentro dessa função, como se fosse um generics, que eu quero, né, pegar o type of, a minha constante, né, o meu objeto de formulário, e agora, né, eu tenho um type definido do meu formulário, justamente com os campos que vai ter dentro do formulário. E agora a gente vai construir os campos do formulário com o React Hook Form dentro do aplicativo. Mas antes da gente começar a construir, eu vou pedir um favor muito rápido para você. Deixa o seu like aqui no vídeo, deixa o seu comentário também, isso ajuda demais a gente a trazer cada vez mais conteúdo valioso aqui para você. E se você no final desse vídeo tiver interesse em aprender mais React Native, tiver interesse em construir esse app completo, eu também vou deixar o link do meu curso profissional React Native na descrição. Então, voltamos lá para o nosso arquivo, eu vou abrir a minha página que está utilizando esse sign up form, e a gente não tem nada ainda nesse sign up form, mas o que eu vou colocar, a primeira coisa que eu vou utilizar é o seguinte: eu vou exportar esse hook chamado use form, e talvez esse hook não esteja, né, aparecendo automaticamente, mas a gente pode vir aqui na importação, na React Hook Form, e a gente consegue importar o use form. E esse use form, ele é o orquestrador do nosso formulário, tá bom? E uma coisa muito importante para a gente fazer é a gente dizer qual é o formato desse nosso formulário. E é justamente por isso a gente adicionou, né? A gente criou, na verdade, esse nosso sign up schema como um type. Então a gente consegue dizer para o nosso use form qual é o shape, né? O formato do meu formulário. E a gente pode passar algumas opções, mas a mais importante para a gente é essa opção chamada resolver. Por quê? Porque com ela a gente pode passar uma função chamada Zod Resolver, que vai justamente conectar o estado do nosso formulário com o esquema que a gente definiu. Então eu vou importar da segunda lib, né, que a gente instalou, que é a Hook Form Resolver, essa função chamada Zod Resolve. Eu tenho que importar especificamente do pacote que eu quero, porque essa função, essa lib, ela também é utilizada para outros validadores de esquema. No caso, a gente quer o Zod, então a gente vai importar a Zod Resolve. E o que eu preciso passar aqui? Eu preciso passar um esquema justamente criado com a Zod. Nesse caso, o nosso sign up esquema com letra maiúscula, vou importá-lo, beleza. Então agora o React Hook Form, ele já está conectado com o nosso formulário. A gente vai utilizar, né, geralmente quando a gente está utilizando o formulário com o React Hook Form, duas propriedades que são muito importantes, a control e essa handle submit. E a gente vai importar também da React Hook Form um componente chamado controller, tá bom? E a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, né? Eu já vou colocar o primeiro campo, colocar dessa forma, e eu vou chamar essa função, componente controller, eu vou fechar ele mesmo, e a primeira propriedade que eu vou passar é essa propriedade control, e eu vou passar o nome do meu campo. Então o primeiro campo que a gente vai ter é o full name, e repara que eu já estou com a minha tipagem justamente porque eu vinculei, né, o esquema do meu formulário com esse tipo. Então o Zod e o React Hook Form, eles ficam muito mais inteligentes quando a gente utiliza TypeScript. E a outra propriedade que a gente vai passar é a propriedade chamada render, e nessa propriedade é a propriedade que justamente a gente vai passar o nosso campo de input, o nosso componente. Então, no caso, eu tenho um componente totalmente customizado dentro do nosso aplicativo, né, seguindo o design system do nosso aplicativo, mas poderia ser qualquer componente de input aí dentro do seu projeto, tá bom? Então, o primeiro campo vai ser o campo onde a gente pede, né, o nome completo. O valor do meu campo, né, da onde eu vou tirar esse valor do meu campo? Esse valor do meu campo eu vou tirar do objeto que eu recebo dentro dessa callback, tá? Então, a gente vai utilizar o campo field e a gente vai utilizar também o campo field state, tá? Então eu vou colocar dentro do value field.value, eu vou passar para a minha propriedade onChangeText field.onChange, eu vou passar o meu error message, a minha propriedade field state, né, o estado do meu formulário. Eu tenho várias informações do estado do meu formulário, mas geralmente o que a gente quer é o erro, mais especificamente a mensagem, tá bom? E eu posso adicionar também o meu formulário, ele tem, né, uma propriedade chamada placeholder, que nesse caso vai ser seu nome completo.
E agora a gente tem o primeiro campo do nosso formulário. E depois que a gente cria o primeiro campo, os próximos eles ficam fáceis porque é mais do mesmo com algumas variações. Então, por exemplo, a gente vai ter o campo de e-mail, com a única diferença que a gente vai utilizar o keyboard, o teclado de e-mail, e essa propriedade auto-capitalize none, que é para a gente não ter essa letra maiúscula no início, né? Então, quando a gente tem um campo de nome, a gente quer a letra maiúscula. No campo de e-mail, a gente não quer a letra maiúscula. E os outros dois campos que a gente vai criar são os campos de senha e confirmação de senha, com a única diferença que a gente vai ter esse Security Text Entry, que é para a gente ter aquele famoso pontinho quando a gente digita a senha e não aparecer a senha para o usuário. E obviamente a gente precisa submeter esse formulário pressionando um botão. Então eu vou adicionar nosso componente de botão customizado, mais uma vez, pode ser qualquer componente pressionável dentro do contexto do seu projeto, mas nesse caso eu vou passar, né, o nosso componente customizado, passando esse texto criar conta, e dentro da nossa propriedade onPrice, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu handle submit, na verdade é o meu onSubmit, né? Não, tá certo, né? O meu handle, né? Perdão, o meu handle submit, que é a propriedade que a gente traz do nosso hook form, e dentro dessa propriedade, né, essa função, eu preciso passar a outra função que é de fato a minha função que eu tô criando, que é essa propriedade onSubmit. Então, se eu for lá na minha sign up screen, onde eu estou utilizando o meu formulário, ele está chamando esse handle submit, que está chamando de fato a minha função, no caso, meu caso de uso, que vai submeter esse formulário, né? Eu só preciso adicionar a tipagem, né? Qual é o dado? Nesse caso vai ser o meu sign up schema, tá bom? Então eu vou colocar o sign up schema. Então a gente parou de ter esse erro. Então, quando a gente for submeter o nosso formulário, a gente vai passar esse handle submit, passando a minha propriedade onSubmit. Então, quando o nosso formulário estiver validado, ele vai chamar essa função. Vou só adicionar uma margem no meu... Adicionar uma margem top. Então, deixa eu colocar uma margem no botão, só para ficar um espaçamento interessante. E agora o nosso formulário está basicamente pronto. Deixa eu digitar o nome, né? Eu vou colocar Lucas Garcês e vou apertar aqui, ó, submit, criar conta, ó, tá vendo? Né, que eu estou com, né, a validação, né? Quando eu pressiono criar conta, ele passa a fazer a validação no meu formulário e eu validar os campos. Então, no caso, ó, tá vendo? Ó, e-mail inválido até eu colocar um e-mail que seja válido. A mesma coisa para minha senha, eu vou colocar a minha senha, né, que ele vai ficar pedindo, né, o teclado 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no caso eu vou botar a senha, ó, tá vendo? A senha é muito curta e como eu coloquei uma senha diferente, senha deve ser iguais. Então eu vou colocar a senha igual agora. Então eu consigo, no caso agora a validação do meu formulário, ela tá ok. E com isso eu consigo, né, fazer o famoso submit do meu formulário. No caso, né, eu estou dando um erro porque foi uma resposta lá do meu caso de uso. E aqui eu não vou entrar, né, em detalhes, né, eu posso até abrir rapidamente, né, deixa eu abrir rapidamente o meu debug. Deixa eu abrir o Reactotron, né, que é o que a gente está utilizando. Vou ter que fazer um reload, só para a gente ver que de fato o formulário ele está sendo submetido. Então eu vou entrar aqui novamente e ó, tá vendo? Ó, de fato eu consegui submeter, mas eu tô com o meu formulário, né, retornou uma resposta de erro. No caso, né, a gente está utilizando o Supabase como parte desse projeto. Eu vou colocar o e-mail válido. Deixa eu colocar esse outro e-mail. Deixa eu mudar a minha senha. E agora sim, eu coloquei um e-mail válido, cadastro feito com sucesso. Eu posso ver que a minha API agora retornou as informações desse meu usuário que acabou de ser criado. E obviamente que existem diversas outras funcionalidades e casos de uso para um formulário que a gente possa utilizar. O React Hook Form e o Zod são duas bibliotecas incríveis para a gente fazer isso e você consegue fazer basicamente qualquer tipo de lógica no formulário. Por esse vídeo eu vou encerrando por aqui, mas mais uma vez, se você quiser aprender mais sobre formulários, sobre componentes, sobre testes, sobre tudo que você precisa para trabalhar de forma profissional com React Native, link na bio e vem aprender React Native comigo. Por esse vídeo é isso, muito obrigado e até a próxima.